Oi, gente querida! Examinatel aqui. Esse é o nosso delicioso Chá Comigo, que eu leio para você. A gente está lendo o livro O que Sobra, do Príncipe Harry. Esse é o vídeo 32 desse livro. Estamos na parte 2, o livro é dividido em 3 partes, tá? No capítulo 15. Mas se você chegou agora, tá tudo bem. Mesmo que você pegue a leitura pela metade, tem reflexão importante individual em cada vídeo, tá? Então, fica aqui e depois, se você quiser, se fizer sentido, pega a playlist toda e acompanha todos os outros vídeos que nós já fizemos leituras, tá bom? Vamos lá, se tiver tranquilo, faz um chá e aproveita. Se tiver na correria, só dá o play e vai. Minha tarefa em Delhi era parecida com a que eu tinha em Duyer. Só o horário era diferente, ininterrupto. Em Delhi, eu estava de serviço dia e noite. A sala de operações era uma antiga sala de aula. Como parecia ter acontecido com tudo no Afeganistão, a escola que abrigava a base de Delhi tinha sido bombardeada. As vigas de madeiras pendentes, as carteiras viradas de ponta cabeça, os assoalhos cheios de papéis e livros espalhados. Mas a sala de operações parecia ter sido o marco zero, uma área de catástrofe. Pelo lado positivo, os inúmeros buracos nas paredes ofereciam nos turnos da noite uma visão deslumbrante das estrelas. Lembro-me de um turno lá pela 1 da madrugada. Pedi a um piloto no alto que me passasse o seu código para inserir no meu rover e ver o seu sinal. O piloto respondeu azedo que eu estava fazendo errado. Fazendo errado o quê? Não é o rover, é o Longhorn. Long o quê? Novato, hein? Ele descreveu o Longhorn, uma máquina que ninguém se dera ao trabalho de me mostrar. Olhei em volta, encontrei. Uma maleta preta, grande, coberta de pó. Espanei, liguei. O piloto foi me explicando até fazer funcionar. Eu não sabia por que se exigia para ele o Longhorn em vez do rover, mas não estava a fim de perguntar e deixar o cara ainda mais irritado, principalmente porque a experiência tinha criado uma ligação. A partir daí, éramos parceiros. O indicativo de chamada dele era Magic. Muitas vezes eu passava a noite inteira batendo papo com Magic. Ele e sua tripulação gostavam de falar, de rir, de comer. Lembro vagamente uma noite em que se banquetearam com caranguejos frescos. E mais que tudo, gostavam de pregar peças. Depois de uma investida, Magic diminuiu o zoom da câmera e me falou para olhar. Me inclinei sobre a tela. A 20.000 pés de altura, ele tinha uma vista assombrosa da curvatura da Terra. Então virou a câmera devagarinho. Minha tela se encheu de seios, revista pornográfica. Ah, me pegou, Magic! Havia algumas mulheres pilotando. O contato com elas era muito diferente. Uma noite me vi falando com uma piloto britânica que comentou que a lua estava linda. É lua cheia, disse ela. Você precisa ver, viúvo 67. Estou vendo, por um dos buracos na parede. Um encanto. De repente o rádio se encheu de vozes, um coro estridente. Os caras em Duyer nos disseram para arranjar um quarto. Me senti corar. Torci para que a piloto não tivesse achado que eu estava flertando. Torci para que não pensasse isso agora. E mais que tudo, torci para que ela e todos os outros pilotos não descobrissem quem eu era e dissessem à imprensa britânica que eu estava usando a guerra como meio de arranjar mulher. Torci para que então a imprensa não a tratasse como tinha tratado todas as outras garotas com as quais me relacionei. Mas antes que o turno terminasse, a piloto e eu superamos esse rápido constrangimento e fizemos um bom trabalho juntos. Ela me ajudou a monitorar um bunker do Talibã, bem no centro de uma terra de ninguém, não muito longe dos muros de Delhi. Havia manchas de calor em volta do bunker, formas humanas, 1 dúzia calculei, 15 talvez. Talibã na certa, dissemos. Quem mais estaria se movendo naquelas trincheiras? Percorri a lista de verificação para garantir. Padrão de vida, como dizia o exército. Consegue ver mulheres, consegue ver crianças, consegue ver cachorros, gatos. Tem alguma coisa indicando que esse alvo possa ser ao lado de um hospital, de uma escola, algum civil qualquer que seja? Não, não para todas as perguntas. Isso significava Talibã, e nada além do Talibã. Planejei um ataque para o dia seguinte. Fui designado para montá-lo com 2 pilotos americanos, Cara 01 e Cara 02. Informei sobre o alvo, falei que queria uma JDAM, munição conjunta de ataque direto, de 2.000 libras.
Eu me perguntava por que usávamos esse nome truncado. Por que não bomba, simplesmente? Talvez porque não era uma bomba comum. Ela tinha sistemas de orientação controlados por radar e era pesada. Tinha o peso de um rinoceronte preto. Normalmente, sendo um grupo pequeno do Talibã, o que se solicitava era uma bomba de 500 libras, mas achei que não teria força suficiente para penetrar nos bunkers fortificados que eu estava vendo na tela. Claro que os Calfes nunca achavam que 500 libras eram suficientes. Sempre queríamos bombas de 2.000 libras. Mais vale ir com tudo, a gente sempre dizia. E nesse caso eu achava mesmo que tínhamos de ir com tudo. O sistema de bunker resistiria a qualquer coisa abaixo disso. E o que eu queria não era só uma JDAM de 2.000 libras sobre o bunker. Queria também que a seguir viesse uma segunda aeronave com um canhão de 20 milímetros para metralhar as trincheiras no topo do bunker e pegar os caras enquanto eram removidos. Negativo, disse cara 01. Os americanos não viam qualquer necessidade de uma bomba de 2.000 libras. Preferimos jogar 2 bombas de 500, viúvo 67. Nada americano. Eu realmente acreditava que estava com a razão e quis discutir, mas era novato e me faltava confiança. Era meu primeiro ataque aéreo, então só respondi: entendido. Véspera de Ano Novo, mantive os F-15 à distância, uns 8 quilômetros para que o barulho dos motores não alertasse os alvos. Quando tudo estava calmo e as condições pareciam corretas, mandei virem. Viúvo 67, estamos em posição. Cara 01, cara 02, permissão para atirar. Permissão para atirar. Seguiram em disparada para o alvo. Na minha tela observei enquanto o piloto travava a mira sobre o bunker. 1 segundo, 2 segundos, clarão branco, estrondo alto. A parede da sala de operações estremeceu. Do teto desceu uma chuva de poeira e estilhaços de pedra. Ouvi a voz de cara 01. Delta Hotel, no alvo. No aguardo BDA, avaliação de danos de batalha. Do deserto subiram colunas de fumaça. Alguns momentos depois, exatamente como eu temia, talibãs vieram correndo pela trincheira. Rosnei para o meu hover e saí lá fora. O ar estava frio, o céu de um azul pulsante. Dava para ouvir cara 01 e cara 02 lá no alto, no encalço. Dava para ouvir o eco das suas bombas. E então veio o silêncio. Consolei-me pensando, nem todos se safaram. 10, pelo menos, não conseguiram sair daquela trincheira. Mesmo assim, uma bomba maior realmente teria feito o serviço. Da próxima vez, disse a mim mesmo, da próxima vez vou confiar no meu instinto. Quantas vezes a gente deixa o nosso instinto para acreditar em alguém que a gente julga saber mais do que a gente? Cuidado! Sobre a sua criança, você sabe mais do que eu. Sobre a sua criança, ela sabe mais do que qualquer um. Escute a sua criança, observe a sua criança, né? Ouça a voz dos especialistas, dos experientes, dos espertos, mas observe a sua criança, escute a sua criança, escute o seu próprio instinto, a sua intuição, viu? Senão depois, fica que nem ele. Da próxima vez, eu vou confiar no meu instinto. Ai, ai, né? Quanto aprendizado. Capítulo 16. Fui meio que promovido para um pequeno posto de observação acima do campo de batalha. Fazia um bom tempo que o posto andava deixando o Talibã doido. Era nosso, eles queriam, e se não conseguissem tomá-lo, estavam decididos a destruí-lo. Tinham atacado o posto de vigia dezenas de vezes nos meses anteriores à minha chegada. Poucas horas depois que cheguei, lá vieram eles de novo. Rifles AK-47 estralando, projéteis assobiando. Era como se alguém estivesse atirando colmeias pela nossa janela. Havia 4 gurkas comigo e soltaram um míssil Javelin na direção do fogo. Então me disseram para tomar posição atrás da metralhadora. Vai lá, Saab! Entrei no ninho de metralhadora e a segurei pelas enormes alças. Enfiei meus plugs de ouvido e mirei através da tela que pendia da janela. Apertei o gatilho. Foi como se um trem passasse pelo meio do meu peito. O som também parecia o de uma locomotiva. Ratatatá! A arma espalhava os projéteis pelo deserto e as cápsulas vazias saltavam feito pipoca em volta do posto de vigia. Era a primeira vez que eu disparava uma arma daquela. Nem dava para acreditar na sua potência.
Na minha linha de visão direta havia uma lavoura, valas e árvores, tudo abandonado. Varri tudo aquilo. Tinha uma construção velha com 2 cúpulas que pareciam os olhos de um sapo. Crivei de balas aquelas 2 cúpulas. Enquanto isso, Duyer começou a atirar com seus canhões. Era um caos total. Não lembro muita coisa depois disso, mas nem precisa, está em vídeo. A imprensa estava lá, ao meu lado, filmando. Odiei que os repórteres estivessem ali, mas tinha recebido ordens de levá-los para dar uma volta. Em troca, concordaram que não divulgariam nenhuma das imagens ou informações que reunissem enquanto eu não saísse do país. Quantos matamos? Queriam saber. Não tínhamos certeza. Número indeterminado, dissemos. Achei que eu ficaria muito tempo naquele posto, mas logo após esse dia, fui convocado para o norte, para a base de operações da linha de frente de Edimburgo, em Helmand. Embarquei num Chinook cheio de malas postais, deitado entre elas para me esconder. 40 minutos depois, eu descia num lamaceiro que batia pelo joelho. Quando é que choveu? Mostraram meu alojamento numa casa de sacos de areia, um catre minúsculo e um colega de quarto, oficial de sinalização estoniano. Simpatizamos na hora. Ele me deu uma de suas divisas como presente de boas-vindas. A 8 quilômetros dali ficava Musa Kala, cidadezinha que antes tinha sido uma fortaleza do Talibã. Tínhamos capturado o lugar em 2006, depois de um dos piores combates que os soldados britânicos tinham visto em 50 anos. Mais de 1000 talibãs foram derrotados. Mas após pagar esse preço, logo depois perdemos descuidadamente a cidade. Agora, nós a tínhamos retomado outra vez e pretendíamos mantê-la. E a coisa era feia. Um dispositivo explosivo improvisado, IED, tinha acabado de explodir um dos nossos rapazes. Além disso, todos na cidade e nos arredores nos desprezavam. Os locais que haviam cooperado conosco tinham sido torturados, as cabeças fincadas em estacas ao longo dos muros da cidade. Não dava para ganhar nem corações, nem mentes. Aqui, gente, um negócio que eu gosto, né? Chegou e já simpatizou logo com o cara que ia dividir o quarto, né? Aí o cara foi e deu uma divisa pra ele, pra tipo, somos amigos, né? Ele era muito gente boa, né? Eu acho que ele é muito gente boa. Ele tem cara de gente boa. E o jeito que ele se comporta nas entrevistas, nas imagens, tudo mostra como ele é gente, como ele gosta de gente, né? Eu fiz a análise de temperamento dele também, né? Na playlist de análise de temperamentos aqui do canal. E ele é um fleumático, né, gente? Fleumático é pessoas. Fleumáticos e sanguíneos são pessoas, são gente, né? Melancólicos e coléricos são mais atividades, não pessoas, são processos, né? Então, é muita gente. E eu adoro isso nele, eu acho ele uma delicinha. Capítulo 17. Saí imediatamente em patrulha. Juntei-me a um comboio de tanques Scimitar, partindo da Bolf, Edimburgo, rumo a Cares de Baba. A estrada nos levou por uma ravina, na qual logo demos com um IED. O primeiro com que eu me deparava. Foi tarefa minha chamar os especialistas em bombas. Uma hora mais tarde chegou o Chinook. Encontrei para ele um local seguro para aterrissar. Atirei uma granada de fumaça para indicar o melhor lugar e mostrar para que lado o vento estava soprando. Uma equipe saltou depressa e se aproximou do IED. Trabalho lento e meticuloso. Levou um tempo danado. Enquanto isso, todos nós estávamos completamente expostos. Esperávamos a qualquer instante um contato do Talibã. Ouvíamos em volta as motos unindo, batedores talibãs, sem dúvida. Verificando a nossa posição. Quando as motos chegavam perto demais, disparávamos sinalizadores para afastá-los. Ao longe havia campos de papoulas. Olhei para lá. Pensei no famoso poema Nos campos de Flandres florescem as papoulas. Na Grã-Bretanha, a papoula simbolizava a memória. Mas aqui era apenas a moeda do país. Todas as papoulas logo seriam transformadas em heroína, cuja venda pagava os projéteis talibãs disparados contra nós, e os IEDs deixados para nós nas estradas e ravinas, como aquele. Finalmente, os especialistas em bomba explodiram o IED. Uma nuvem em forma de cogumelo subiu pelo ar, tão saturada de areia que parecia totalmente abarrotada. Então, juntaram as suas coisas e foram embora. E nós prosseguimos para o norte, avançando cada vez mais no deserto.
E minha gente, assim mais uma etapa aí na guerra, né? E acho que a intenção dele, quando traz esses detalhes, é mostrar o quão perto da morte ele andou, né? Ele passou ali nesse tempo de guerra, né? É muito interessante. E aí, dessa leitura, o que é que ficou para você? O que é que está batendo forte aí no coração, na mente, enquanto a gente finaliza? Deixa aqui nos comentários. Lembra de dar o seu apoio, tá? Se inscreve no canal, comenta, compartilha esse vídeo, deixa o seu like, porque é assim que a gente informa para a plataforma que isso está fazendo sentido, que a gente gosta, que ela pode compartilhar e distribuir isso para mais pessoas, viu? Ajuda aí! Da minha parte, gratidão sem limites, que Deus te abençoe. Um beijo enorme e até a próxima. Chá comigo, que eu leio para você. Tchau.